Tudo bem? Eu sou a Cintia Andrade e nesse vídeo eu vou te explicar como foi a minha breve experiência de morar na ilha mais linda do Brasil. Sim, eu me arrisco a dizer que é uma das ilhas mais lindas do Brasil. Tudo bem? Eu sou a Cintia Andrade e nesse vídeo eu vou te explicar como foi a minha breve experiência de morar na ilha mais linda do Brasil. Sim, eu me arrisco a dizer que é uma das ilhas mais lindas do Brasil. Na verdade, foi a eleita mais linda do mundo, que é a ilha, de Fernando de Noronha. Fica aqui no vídeo comigo que eu vou te explicar tintim por tintim e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Pessoal, esse é meu primeiro vídeo do canal. Eu tô muito feliz e muito empolgada. Espero que vocês gostem, Eu vou estar aqui compartilhando um pouquinho sobre minha vida, sobre a minha rotina, sobre como as coisas funcionam pra mim, enfim. Vai ser um lugar bem bacana. E eu vou ficar muito feliz se você se inscrever aqui. Vou ficar muito feliz. Bom, gente, antes de tudo, vocês precisam entender, como eu cheguei até lá. Bom, eu sou nordestina, apesar de não ter sotaque. Tem algum nordestino aí? Levanta a mão, escreve aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em saber. Eu nasci em Recife, meus pais se conheceram em São Paulo, minha mãe é daqui do interior de São Paulo, Lorena, próximo a Aparecida do Norte. E o meu pai é de Recife, eles se conheceram em São Paulo, casaram e foram para Recife. E a minha mãe engravidou e me teve lá. Então eu sou nordestina, meu sangue é nordestino, literalmente. E eu tenho muito orgulho disso. Só que a minha mãe acabou não se adaptando ao Nordeste, porque a cultura é totalmente diferente, tudo é muito diferente. E eles decidiram voltar para São Paulo, que é uma cidadezinha bem pequena aqui no interior de São Paulo, fica mais ou menos uns 100 km da capital. E eles vieram para Caçapava, que é uma cidade onde tem a fábrica da Nestlé. E foi ali onde eu cresci, e fui vivendo a minha vida, onde os meus pais se estabeleceram. Tenho mais uma irmã e um irmão, enfim, foi ali que eu cresci. A minha família inteira paterna é tudo do Nordeste. E eu tenho alguns tios que tinham conexão com Noronha. Eu tenho uma tia que morou lá há 20 anos, eu tenho um tio que tem pousada arrendada lá até hoje, e eu tenho um outro tio que mora lá, que foi esse último tio, meu tio Jaime, que nos fez o convite de se a gente tinha interesse em morar Fernando de Noronha. Por quê? Meu esposo tinha acabado de voltar do Canadá, ele tinha feito um intercâmbio com pretensão de ficar, só que aconteceram algumas coisas que isso é tema para outro vídeo, e ele acabou não conseguindo ficar, se estabelecer no Canadá. Então ele voltou e estava desempregado. Eu havia perdido a minha bolsa na faculdade, estava desempregada também. Então esse meu tio já me fez o convite e a gente foi, a gente decidiu, maravilhoso. Eu tinha ido um ano antes a turismo e a gente, super amor, é outra vibe, Noronha é outra vibe. E a gente, nossa, com certeza, morar em Fernando de Noronha é um sonho, E aí a gente super topou e nós fomos. Bom, deu lá o tempo, a gente foi pra Noronha. E no começo foi mil maravilhas, O meu esposo ia morar num alojamento, eu ia morar em outro, porque quando você vai a trabalho, você está sob responsabilidade da empresa que te leva, que está encarregada por você lá, toda a responsabilidade é dela. Então o Matheus ficou, que é o meu esposo, ficou em um alojamento do restaurante e eu fiquei no alojamento da padaria. Então nós não ficávamos juntos, ficávamos separados. E no começo foi mil maravilhas, Eu cheguei, meu esposo foi antes de mim e foi tudo tranquilo, assim, fui conhecendo as pessoas, já fui percebendo que as coisas eram muito, muito diferentes. Noronha é uma ilha com aproximadamente 3.000 habitantes, então é um ovo, é muito pequeno, A cidade que eu morei aqui no interior de São Paulo, ela era pequena, mas assim, 90 mil, 100 mil habitantes. E Noronha era aproximadamente 3.000 habitantes. Então, assim, é uma diferença grotesca. Até que o tempo foi passando, e o meu esposo, ele foi se destacando porque ele conseguia falar o inglês. Quem consegue falar inglês na ilha se destaca, porque não é todo mundo que consegue, que fala. Não é todo lugar que você vai lá, na verdade são pouquíssimos, Em questão de estrutura, a gente já vai conversar sobre isso. Mas a ilha deixa a desejar, Quando a gente acaba conhecendo outros lugares, a gente consegue perceber isso. E aí o meu esposo foi se destacando, recebendo algumas promoções, nada muito relevante, mas algumas promoções. O chefe dele gostava bastante dele e ele foi trabalhando um pouco mais, então na verdade chegou ao ponto dele trabalhar acho que 12 ou 13 horas por dia. Sim, gente, Noronha, a gente trabalha muito, 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 muito. A gente tinha direito a uma folga, então meu esposo trabalhava aproximadamente 12 horas por dia, entrava às 9, se não me engano, e saía, não, 13 horas, entrava às 9 e saía às 10 da noite. Se conseguisse sair, porque se o restaurante estivesse muito cheio, ele tinha dificuldade para sair.
E também, mas ele se dava bem com os colegas, somente o alojamento dele era muito precário, muito difícil de viver, né, no alojamento. Ele acha que ele foi roubado, roubaram uma blusa dele, que ele tinha trazido do Canadá. Enfim, gente, foi aí que as coisas começaram a acontecer, né? Quando o tempo vai passando, que a gente vai entendendo como funciona o local, foi bem difícil, assim. E essa foi a experiência do meu esposo. E aí eu fui pra padaria, no começo foi tranquilo, fui bem recebida. E só que depois foi muito difícil, essa questão de você morar em alojamento com outras pessoas, de outras culturas, né, que você não conhece, mas que você precisa tolerar, que você precisa, né, estar junto, é muito difícil. E eu comecei a ficar muito depressiva. Nunca contei isso pra ninguém, assim, que não seja próximo, né? Mas eu comecei a entrar em depressão. Eu começava a ter pensamentos que não eram bacanas, pensamentos de que qualquer hora naquela ilha poderia acontecer algum desastre. Enfim, gente, foi um momento bem difícil, foi um momento bem caótico. E eu fui tentando, né, com o tempo passando, eu fui tentando administrar aquele sentimento dentro de mim. Porque tudo, gente, tudo era muito, muito diferente da nossa realidade aqui no interior de São Paulo. E eu tô falando isso porque às vezes a gente tem tantos privilégios que a gente não consegue perceber, né? Um deles é aqui, pelo menos no interior, a gente consegue tomar banho, né, ao tempo que você quer. Se você tá um dia mais cansado, você consegue, né, tomar um banho mais relaxante por mais tempo, por mais minutos. E Noronha não existe isso. Noronha, né, lá fica no meio do oceano, tudo água salgada, não tem água doce. Eles fazem um processo de dessalinização da água. Então, gente, tem barulhinho, alguém tá fazendo uma obra aqui, mas espero que vocês consigam me ouvir. E aí eles fazem esse processo de dessalinização, se não me engano. E então a gente usa, né, tem todo um racionamento de água, a gente não pode usar a água que a gente quer, tomar banho no tempo que a gente quer. Quando acabava, né, tinha abastecimento de água uma vez por semana, mas como a gente morava em alojamento, eram muitas pessoas. Então assim, a gente tinha que dividir, encher baldes, quando a água estava acabando, a gente tomava banho de balde. Gente, era muito difícil. Lavar roupa em Noronha, gente, aqui a gente lava roupa qualquer hora que eu quero. Lá não, né? Lá precisava ser pensado, precisava esperar a água chegar. Era só algumas horas que eles, né, abasteciam a água. Enfim, toda essa questão. Outra questão que eu ia comentar com vocês é sobre alimento. Aqui no interior de São Paulo, pelo menos, quando a gente quer comer uma fruta, quer comer alguma coisa, você simplesmente vai no mercadinho, no supermercado e você compra, né, aquilo ali para você consumir. Em Noronha não, em Noronha tudo chegava ou de barco ou de avião. Então, era muito complicado, era muito difícil, porque demorava alguns dias para chegar produto. Eu falo isso porque eu trabalhei na padaria. E aí, quando chegava, ia embora tudo muito rápido. Eu lembro que às vezes eu tinha vontade, é que eu nem sinto mais essa vontade, mas eu tinha vontade de comer, por exemplo, uma maçã, uma banana, uma laranja, e lá eram poucas variedades e pouca quantidade. Então, quando chegava mercadoria, às vezes era questão de 2 horas, já acabava tudo. Legumes, verdura, carne, tudo era muito, muito, muito caro. Muito caro. Eu lembro que eu e meu esposo, quando a gente estava de folga, a gente não tinha gastos, né, com o alojamento, tudo a gente ganhava da empresa, né, água, nada, comida, nada a gente pagava. Mas, em compensação, quando a gente ia passar o nosso dia de folga, eu chegava a gastar, tipo, R$ 150, R$ 200 num dia. A gente tá falando de 2016, que foi o ano que a gente morou lá. Então, assim, era tudo muito caro, né? E eu não tô falando de refeição, de comprar comida, não. Era de comprar lanchinho pra ir pra praia, pra passar o dia na praia. Era desse jeito, muito complicado. E aí eu fui ficando, né, cada vez mais deprê, não fui melhorando. Outra questão que acontece lá, que eu percebo, tá, gente? Isso é uma coisa pessoal, eu tô aqui rasgando o verbo, talvez eu seja até retalhada se alguém de lá ver isso, porque eles não gostam que fale, né, porque é um lugar que depende do turismo, e eu já vou falar das partes boas, mas a gente precisa entender, né, e compreender as partes negativas, porque a gente tem uma visão completamente diferente quando a gente tá de fora. Outro ponto, eu acho que eles se autoprotegem muito. Cintia, por que você tá falando isso? Noronha, quando eu fui pra lá, todo mundo falava assim, olha, aqui é muito seguro, você pode ficar tranquila, lógico que às vezes acontece um roubo, uma coisa aqui, outra coisa ali, mas você pode ir na praia tranquilamente, deixar sua bolsa que não vai acontecer nada, ninguém vai roubar ali se você estiver prestando atenção, é seguro. Eu lembro que eu ia pra padaria, entrava de madrugada, entrava muito cedo, eu tinha que estar lá 4 horas da manhã. Então, às vezes acontecia de eu ter que ir a pé sozinha, então eu ia, mas assim, sempre com aquela insegurança, porque aqui no interior, em São Paulo, que seja, a gente não fica assim, né? E aí, a gente tem uma certa insegurança. E aí, eu fiquei assim
eu lembro que eles falam assim, pode ficar tranquila, que é super, né? E lá eles tinham um hábito de oferecer caronas, principalmente de moto. Tanto que eu lembro que uma vez eu tava indo pra padaria sozinha e uma pessoa me ofereceu e eu não aceitei porque eu fiquei morrendo de medo. Imagina, pegar carona com qualquer pessoa que você nem conhece. Isso lá era muito comum. E aí eu lembro que a época que eu estava lá, o povo lá é muita festa, muita balada, né, muita noitada, pra quem gosta, que não é o meu caso. E aí eu lembro que existia uma menina que trabalhava num órgão chamado ICMBio, que é como se fosse um projeto Tamar, né, do meio ambiente, assim, e ela trabalhava nesse lugar, ela era de Recife, tinha muita gente de Recife Natal, e ela foi pra noitada um dia, e um cara ofereceu carona pra ela, tava de moto, e a menina foi estuprada, e ela quase foi morta. Ela foi espancada, e a história que eu ouvi era essa, tá? E que alguns pescadores viram um cara lá no morro, né, porque era muito mato, muito morro, e aí eles começaram a gritar, porque viram que tinha algo de errado, e quando foram ver, a menina tinha sido espancada, enfim, foi direto para Recife para ser atendida. Eu não conhecia essa menina, tá? São histórias que aconteceram quando eu estava lá. E que ela havia sido estuprada, e eu lembro que eu fiquei meio em pânico, aquilo ali me deixou em choque, porque eu falei assim, cara, é uma ilha com 3.000 pessoas. Qualquer pessoa pode ter feito isso. Uma pessoa que talvez trabalhasse comigo poderia ter feito isso, ou talvez que trabalhasse com o Matheus. E a gente que é mulher, a gente tem mais, né? Essa questão de insegurança, de cuidado, né? Gente, eu sou muito assim. E aquilo ali foi me deixando apreensiva, sabe? Cada coisa que acontecia ia me deixando muito, muito apreensiva. Fui ficando mal. Eu evitava andar sozinha. Eu tinha uma amiga, né? Então andava ou com o meu marido, que na época era noivo, ou com a minha amiga, quando ele estava trabalhando. Evitava ficar saindo à noite e ficava desconfiada de todo mundo. Então, assim, esse foi a gota d'água pra mim, quando eu e meu esposo, a gente decidiu voltar. Só para não deixar vocês curiosos, mas esse cara foi pego, ele trabalhava numa cozinha de uma pousada, e ele foi pego. E assim, são coisas que podem acontecer em qualquer lugar. Eu super entendo, não existe lugar 100% seguro, mas eu acho que a questão é a venda desse lugar 100% seguro, sabe? Então, assim, fica até uma dica aí para onde você for, não confie em ninguém, não pegue carona. Gente, não confie, simplesmente não confie, porque a gente não sabe quem tá do nosso lado, quem mora no alojamento, a gente não sabe, a gente não conhece. Enfim, fechou, né? Teve o desfecho dessa história. Eu comecei a ter salário atrasado. A moça levava 10 dias para me pagar. Pessoas ligavam na padaria, ex-funcionários, falando: olha, ela pegou minha carteira de trabalho, não dá minha carteira de trabalho para ela, porque ela pegou e nunca mais me devolveu. Enfim, gente, foi somando essas situações negativas que me fez decidir voltar. Então, eu fiquei 2 meses e pouquinho, eu acho, lá. Meu esposo ficou 3. Então, assim, tudo serve pra gente aprender, pra gente ter uma lição. Mas agora eu vou falar a parte boa, porque chega de coisa ruim. A gente já falou muito de coisa ruim. Bom, a parte boa de Noronha. Gente, é lindo, é um lugar lindo. E não é à toa que é conhecido como um dos lugares mais lindos, né, do mundo. A Praia do Sancho, se não me engano, foi eleita a mais bonita do mundo. E assim, Noronha, independente de muitos outros problemas, são muitas coisas pra gente conversar, mas ela é linda, ela é limpa. Uma coisa que eu admiro muito quem é Ilhéu, quem nasceu lá, né, quem é de lá mesmo, é que Noronha é muito limpa, eles cuidam muito das praias. Eu falo isso porque às vezes a gente vai aqui no litoral norte de São Paulo e também no Rio aqui, né, acho que no litoral sul do Rio. E assim, gente, não é bem cuidado, as pessoas não têm o cuidado que as pessoas tinham lá, porque eles viviam disso, né, de preservar. Tinha caranguejo que andava na rua. Enfim, é uma vida marinha e eco, assim, muito, muito, muito rica mesmo. E o lugar é lindo. Conheci pessoas muito incríveis, outras nem tanto, mas pessoas muito incríveis. A gente parecia que estava fora do Brasil, de tanto gringo que tinha. Tinha muito gringo do mundo inteiro, assim. O meu esposo, como ele trabalhou num restaurante, ele tinha mais acesso a essas pessoas. Então ele conheceu gente do mundo inteiro. Gente que morava na Suíça, gente que morava em Nova York, gente que morava no Havaí. Gente, era muita gente diferente. E a gente tinha acesso, assim, a gente conheceu assim não, né? A gente viu algumas pessoas famosas. Eu vi o Cadu Moliterno, meu esposo viu o Paulinho Vilhena, um outro grupo de reggae que eu não vou lembrar
um grupo antigueira de reggae que ele atendeu lá no restaurante. Os caras foram muito receptivos, muito bons com ele, assim, muito educados. Enfim, então Noronha te proporciona isso. Te proporciona conhecer pessoas do mundo inteiro, te proporciona uma cultura diferente, te proporciona uma gastronomia surreal de deliciosa. É a comida que eu acho que assim, que eu comi mais deliciosa da vida, né? E te proporciona praias lindas, é tudo isso ela consegue te proporcionar, né? Então os pontos positivos, se eu pudesse, pra gente resumir aqui, se eu pudesse resumir, os pontos positivos seriam isso: praias lindas, muito tempo de sol, conhecer pessoas diferentes do mundo inteiro, né? Se você fala inglês, você conseguir desenvolver bastante a língua. Acho que seria isso, e o cuidado com o meio ambiente, que é uma coisa que a gente precisa aprender com eles. E agora, se eu pudesse fechar o ponto negativo, não confie tanto na segurança quanto as pessoas dizem. Se você precisar de alguma emergência, né, alguma cirurgia, sei lá, eu ouvi tantas histórias de acidentes que aconteceram que a pessoa morreu porque não tem um hospital estruturado. Então isso eles sofrem bastante. Falta de água, falta de alimento, por isso que as coisas são tão caras. Gasolina muito, 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 muito cara. Tudo é muito caro. Então, é isso, acho que os pontos negativos, os pontos positivos. E para finalizar, se você aí é de Noronha e tá me ouvindo, todo o meu respeito a vocês, porque não é fácil, gente, não é fácil você viver em um lugar onde as pessoas só vão para turistar e vão embora, né? Esse é o meu recado. E se você tá indo turistar em Noronha, que você consiga enxergar as pessoas, né, os ilhéus de outra forma, porque é uma vida difícil, é uma vida sofrida, eles trabalham muito, 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 porque a gente trabalhava muito lá. E aí que você tem um pouquinho mais de carinho e empatia por essas pessoas. É isso. Eu agradeço muito se você ficou até aqui. Eu falo pra caramba, eu já comecei meu canal conversando muito, então vocês já sabem que eu sou assim. Eu vou deixar aqui o meu Instagram, ele é pessoal, mas eu vou deixar ele aqui na descrição. E também eu sou designer de interiores, se você gosta e se interessa por esses assuntos, eu também vou deixar meu Instagram profissional aqui. Vai ser um prazer ter vocês lá e poder compartilhar um pouquinho da minha rotina com vocês. Beijinho e até a próxima.